Oi, gata garota. Hoje é sexta-feira e eu gostaria muito de contar testemunho pra vocês, assim, do que eu venho vivendo aqui na Irlanda, sabe? Eu tô um pouco não, eu tô bem parada aqui no YouTube, na verdade, que eu tô enfrentando situações bem diferentes. Não estão sendo dias fáceis, mas cada coisa que eu tô vivendo tá me ajudando e me fortalecendo em algumas coisas da vida, sabe? Tá me fazendo uma pessoa melhor. Então, hoje eu queria contar um pouco sobre o que tá acontecendo esses dias, para deixar vocês um pouco a par, né, de tudo isso que tá acontecendo. Então, eu queria hoje contar para vocês o seguinte: da última vez que eu gravei um vídeo para vocês, eu falei para vocês que eu tava sem emprego, né? E aí, enquanto eu tava sem emprego aqui na Irlanda, é, eu me inscrevi no aplicativo e aí eu consegui um bico, né, que era para buscar e trazer uma menina do colégio. Então eu ia lá no colégio, pegava ela, deixava ela em casa e esse era o trabalho. Só que eu ganhava 10 euros para fazer isso e era só isso, tipo, era 10 euros por dia. E 10 euros por dia não dá para sobreviver aqui na Irlanda. Então, eu demorava muito tempo para voltar para casa e aí eu decidi que eu ia largar, porque não ia ter condição de eu perder 4, 3 horas, 5 horas e ganhar só 10 euros a hora. Não ia ter como. Aí eu peguei e falei assim, beleza. Quando eu saí, eu continuei aplicando para outros empregos, né, e tal. E aí eu consegui, fui para algumas entrevistas, né? Mas todo tempo eu queria trabalhar em algo que fosse relacionado à creche, à criança, porque é algo que eu já tenho mais afinidade, assim, e tudo. Mas só que aqui, para trabalhar em creche, tem muita regra. A gente tem que fazer muitos cursos, sabe? Eles pagam bem, só que você, nossa, é muita responsabilidade, né? Na verdade. E aí você tem que ter várias qualificações para você trabalhar com criança, não só com criança, mas com adultos e idosos também, né? Beleza, mas eu continuava aplicando para as creches e para outros empregos que eu não precisasse tanto de inglês assim, porque o meu inglês, eu vim zerada de inglês, então, mas eu precisava trabalhar de alguma maneira, né? Eu queria muito trabalhar em algo que eu pudesse também, que ajudasse meu inglês, que eu tivesse que usar inglês. Fui para entrevista de emprego, consegui o emprego. E ainda bem que eu vim aqui falar tudo isso para vocês meio que ficar dentro do contexto, sabe, do que tá acontecendo aqui comigo, porque eu só vim, joguei um vídeo e aí saí, pronto, acabou, não teve mais. Então, a gente acaba que tanta coisa acontece na nossa vida aqui quando a gente chega na Irlanda, que a gente vai deixando de lado as coisas. E uma delas foi o YouTube, mas eu não quero fazer isso, porque o YouTube é meu sonho, assim, de consumo, é viver de YouTube um dia. Inclusive, que coisa linda, minha gente, tá passando um avião agora, tá lindo o céu. E aí, voltando. Aí eu fiz uma entrevista de emprego para trabalhar no hotel. Na verdade, eu fiz várias entrevistas, mas nada tava dando certo e já tinha aplicado também por vários lugares e nada tava dando certo. Aí eu fiz essa entrevista de emprego e consegui um emprego de housekeeping. Eu não sei se você sabe o que é housekeeping, mas é a função que no Brasil a gente chamaria de camareira, né? Aí, quais são as atividades? O trabalho em si, ele é simples, mas ele é muito, muito, muito pesado, sabe? Ele é muito pesado. E, tipo, eu passei uns dias em treinamento e eu ficava todo tempo me questionando, Deus, eu vou te servir em qualquer lugar. Eu não sei se eu vou te servir limpando o chão, limpando um prato. Eu vou te servir em qualquer lugar. Mas eu não sei, eu sinto que esse lugar aqui não é pra mim. E eu sempre fui muito impressionada com o trabalho, porque eu sempre gostei de fazer as coisas por amor, não só por dinheiro, sabe? Por isso que eu continuo aqui com o YouTube, porque eu faço por amor, sabe? Eu sinto no meu coração que tem um propósito e também eu gosto de fazer as coisas por isso. E aí eu fui treinando, né? Aí era assim, a gente tinha que limpar
os quartos, a gente tinha que limpar banheiro. Gente, eu acho que num dia só eu limpei cerca de 16 banheiros, 12 banheiros, tipo 10 banheiros. Os dias ia se trocando. E eu ia me perguntando, Deus, eu sinto que aqui não é pra mim, eu sinto que aqui não é pra mim. E eu chegava em casa muito cansada. Os meus braços estavam sempre muito doendo, porque eu tinha que ficar trocando coxa de cama e aquelas camas bonitas, sabe, de hotel de luxo. Só que, menina, era pesadíssima. E eu ficava, vou até botar algumas imagens aqui pra vocês, eu ficava trocando e aí tinha que limpar cada detalhezinho do espelho, do chão, das coisas. E eu tinha que dar conta daquela limpeza toda sozinha. Era só eu que tinha que limpar. E eram vários quartos por dia. Você tinha que estar... enfim, era um trabalho de correria. Você, tipo, era 4 horas. Às vezes demorava 5 horas. Mas você tinha que cumprir tudo aquilo ali. Você tinha que fazer tudo naquele tempo e deixar tudo impecável. E aí, eu chegava em casa de noite, só que, menina, eu chegava só o calhau, só o cansaço. Só que eu ficava, não, eu tenho que ficar aqui, porque a gente sempre pensa um pouco mais no dinheiro, né? Porque a gente pensa, não, que a gente precisa do dinheiro e tal, a gente tá aqui, tudo é caro e tal. Só que eu vim aqui pra Irlanda e eu acabei de escutar um áudio da minha avó, que ela disse assim, Maísa, você foi pra Irlanda com a fé e com a coragem. Você foi para a Irlanda sem nenhuma garantia. Você foi para a Irlanda com a mão na frente e eu tava atrás. E ela não tá errada, e ela tá certa. Tipo, eu fui para a Irlanda somente pela fé. Eu vim aqui pela fé. Pela fé. Eu sentia que eu tinha que vir aqui viver alguma coisa que eu não sei ainda, que eu busco muito em Deus que seja minha cura minha cura espiritual, que minha cura das minhas crises de pânico, que quando eu cheguei aqui eu já tive 2, inclusive eu tive uma hoje, enfim, por conta de várias mudanças que estão acontecendo e, tipo, eu não tenho ninguém aqui, não tenho conhecido, não tenho amigos, não tenho nada, então eu botei realmente minha vida na mão de Deus e digo, Deus, eu tô indo, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor vai me suprir. Eu sei que o Senhor vai suprir minhas necessidades, seja lá quais forem, eu sei que o Senhor vai me suprir. Então, hoje minha avó falou isso pra mim, minha filha, fale com Deus e diga, Deus, passa na minha frente, cuida de mim, porque o Senhor vai abrir as portas, sabe? Porque eu vim aqui sem nenhuma garantia, eu não vim sem garantia nenhuma, mas eu sei que minha única garantia é Deus, e é a garantia que a gente precisa. E aí, eu cheguei, tava chegando na sala de aula muito cansada. Eu chegava querendo dormir na sala de aula. E aí eu todo tempo ficava me perguntando qual é o meu propósito aqui? Qual é o meu propósito desse emprego? Qual é o meu propósito? Será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir, porque eu não tô conseguindo aprender inglês. Eu passo o dia todo limpando o banheiro, eu não tenho contato com ninguém. E aí me deu aquela coisa assim de, sabe, veio aquela coisa assim na minha mente, falou assim, Maísa, eu não te coloquei nessa situação. Você mesmo se colocou. Você não precisa disso. Não sei porque eu senti essas palavras na minha mente. Aí eu falei assim, é verdade. É verdade, porque muitas das vezes a gente não se sente merecedor de nada. Então, por a gente não se sentir merecedor de nada, a gente se coloca em situação assim, não sei, a gente coloca aí algumas situações que a gente não era necessário a gente estar passando por aquela situação, mas por a gente achar que a gente não merece, a gente se coloca, não sei se tu me entende. E aí, na época, meu marido tava aqui, aí eu cheguei pra ele e disse, amor, eu vou pedir pra sair. É meio louco, porque, tipo, num lugar que tá todo mundo procurando emprego, tá todo mundo desesperado por emprego, e eu tô dispensando o único emprego que eu achei, sabe? E aí eu peguei, acho que eu trabalhei, acho que cerca de uma semana, e quando foi no final da semana, eu cheguei, olha, não vai dar e tal, enfim, saí do emprego. Nossa, mas eu fiquei muito mal depois, sabe? Porque me deu aquela sensação de, sei lá, de derrota, de, eu não sirvi pra lugar nenhum, eu não vou parar em lugar nenhum, eu não sei o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo aqui. Daquela sensação, assim, de tristeza, e até pra resolver algumas coisas
burocráticas era meio complicado, porque precisava de inglês, eu não tenho muito inglês. Foi bem difícil. Eu acho que eu pedi demissão, sei lá, numa terça-feira, sem garantia nenhuma, assim como eu vim pra cá, sem garantia nenhuma. Eu vim pela fé, de verdade, e confiança em Deus. Quando foi na quarta, eu recebi 2 ligações de 2 entrevistas. E as 2 era para trabalhar na área que eu queria trabalhar. Tipo assim, eu queria trabalhar como minder ou trabalhar em creches aqui, né? Porque, pelo menos na minha cabeça, né? Eu não sei na prática, mas pelo menos na minha cabeça, eu acho que ia ser um emprego que eu ia conseguir treinar inglês, porque eu ia ter que estar falando ali com as crianças, ter que estar falando com os professores e tudo mais, e também eu acho que não ia me desgastar tanto fisicamente, no sentido de eu chegar morta, de cansada, aquela coisa, como eu chegava quando eu trabalhava no serviço, que era extremamente 100% braçal, sabe? E aí eu recebi essas 2 ligações para eu ir na quinta-feira para as 2 entrevistas. Então, pulei de alegria e falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu pedi demissão num dia, no outro dia o Senhor já me arranjou essas 2 entrevistas. Eu falei, Senhor, eu não sei qual dos 2 empregos o Senhor vai me dar, se foguetes. Mas eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. E eu vou para essa entrevista com a fé, com a coragem, com o inglês que eu tenho. Menina, aí era uma entrevista que era bem mais longe, que era pra cuidar de uma criança, né, numa casa, tipo babá, sabe? Eu acho que é babá, porque aqui a gente chama de outro nome. E aí eu fui lá, conversei com a mãe, tive um pouco de dificuldade, porque o inglês é daquele jeito, né? Mas eu gostei e falei assim, ok, Senhor, tá na mão de Deus. Era um emprego bem mais longe mesmo, tipo 1 hora do meu colégio. E tinha um outro lugar, segunda entrevista, no mesmo dia. Gente, quando eu cheguei nesse segundo lugar, eu fiquei assim, Deus, o Senhor quer que eu trabalhe aqui? Gente, porque era um lugar lindo, era um lugar assim enorme. Quando eu entrei no lugar, já me senti em casa, sabe? Sabe aquela sensação boa quando você entra num lugar e fica, nossa, que lugar maneiro, que lugar legal. Deu aquela sensação assim boa. E eu falei assim, Senhor, se eu ficar aqui, eu vou te dizer que o Senhor estava preparando tudo isso para mim, eu não estava conseguindo enxergar, porque, rapaz, o lugar fica como se fosse no meio. Tipo, aqui é minha casa, aqui é o emprego e aqui é o colégio. Fica assim no meio. Tipo assim, eu saio de casa, vou pro colégio, do colégio eu vou pro emprego e do emprego eu vou pra casa. Tipo assim, é tudo muito perto pra mim, sabe? E tipo, eu sempre arranjava coisas muito longe, né? E que não pagava bem nem nada, enfim. E aí eu falei, na hora que eu cheguei lá, eu cheguei na região de lá, eu falei, meu Deus, que lugar lindo, gente. Eu tô em Dublin, eu tô na Irlanda ainda. Tipo, não que aqui seja feio, pelo amor de Deus, aqui é lindo. Pra mim tudo é lindo. Eu vejo as paredes, é uma coisa, qualquer besteira na rua, pra mim é lindo. Mas é porque era bem diferente do que eu tava acostumada, né? No lugar mais busy, mais lotado, aquela coisa. E lá é um lugar tranquilo, as ruas limpas, tudo arrumado, uma coisa assim. Eu digo, gente, que lindo. E aí, menina, cheguei lá no colégio, nessa creche, pra poder fazer a entrevista. E aí comecei, gente, eu já comecei pela dona. Aí conversei um pouco com a dona, naquele nível de inglês que você já sabe. Mas eu pedi até isso para Deus, Deus me ajuda no inglês, me ajuda, abre meus ouvidos, faça eu entender, faz esse milagre. Sério, gente, vocês acham que Deus não faz as coisas? Deus faz as coisas. Eu falei, Senhor, abre meus ouvidos, meus entendimentos, me ajuda a entender o que eles vão falar para mim, porque eu sei que o Senhor tem esse poder. Gente, eles começaram a falar pra mim e eu começava a entender o que eles estavam dizendo. Só que eu não vou mentir pra vocês que eu entendia 100% do que eles estavam me falando. Mas eu entendia assim, tipo, 70% do que eles estavam me falando. E eles são Irish, então eles falam, tipo, eles falam rápido, aquela coisa. Não é aquela coisa da pessoa falando, não, não, não. Tipo, é muito rápido que eles falam. E graças a Deus eu consegui entender e consegui me expressar também e me sentir à vontade na entrevista. Às vezes eu falava assim, e aí eu conseguia completar com uma frase ou outra. Aí eu falei com a dona e pensar que não chegou a filha da dona, e falei com a filha da dona. Me senti super bem, elas me trataram muito bem também.
E aí depois cheguei pra falar com uma funcionária que também é filha da dona. E, tipo, é uma creche bem familiar, sabe? E aí eu fui entrevistada por umas 3 pessoas. E aí, no final, graças a Deus, ela falou mais do que eu falei. Porque ela tava me explicando tudo, como é que funcionava, qual o horário e tal, o contrato, não sei o quê. E aí eu sempre também respondi, graças a Deus eu soube responder todas as perguntas que ela me fazia, porque eu sempre ficava com medo de não saber responder, porque, sabe, né, ser inglês é difícil. E aí, graças a Deus eu soube responder, não com inglês perfeito, mas eu soube entender, responder. Eu falei, Deus me ajudou muito. Deus me ajudou muito na entrevista. Eu saí de lá super bem e convicta de que eu tinha dado o meu melhor. De que se não fosse pra mim, tava bem, tava tudo bem, porque eu sei que Deus tem um propósito na nossa vida. E eu saí. Gente, quando eu saí em casa, fui pra casa, fui fazer minha comidinha e tal, menina. Quando foi assim, umas 2 horas depois. E tinha outras pessoas que ela ia entrevistar também naquele dia. Quando eu saí, quando foram 2 horas, eu recebi a mensagem dela dizendo que tinha adorado ter me conhecido e queriam ofertar o emprego pra mim. Isso mesmo, gata garota. E aí eles me ofertaram o emprego e eu tô empregada. Ai, que bênção, gente. E eu tô empregada num lugar, num ramo, que era o que eu queria, né? Que era o ramo de creche, que era um ramo super, super difícil de entrar, porque tem que ter muitas qualificações. Eu vou começar segunda-feira, já vou começar outro tipo de oração, que é que eu dê conta das crianças, que dê tudo certo, que eu consiga entender o que as crianças estão me dizendo, que eu consiga me comunicar também e que elas gostem do meu trabalho, né? Eu vou me esforçar bastante, eu sempre vou estar estudando sobre, atrás de coisas assim, para eu poder, né? Dar conta do serviço, para eu poder fazer um serviço bem feito, porque eu não gosto de ir para um trabalho e ficar fazendo as coisas pela metade, as coisas arrastadas, sabe? Eu não gosto. Eu gosto de ir como se estivesse indo pra casa, sabe? Dar o meu amor. Eu gosto de fazer as coisas com amor, em tudo, né? E graças a Deus, e lá também eles vão pagar bem melhor do que no hotel. São poucas horas, porque a gente não consegue trabalhar muito tempo, porque a gente é estudante. Mas já vai dar, sabe? Pra pelo menos pagar as contas, sabe? E é uma bênção. E é uma bênção. Em nome de Jesus vai ser mais uma bênção. Mais e mais, cada vez mais. E eu queria vir contar isso pra vocês, porque esses dias eu vim instabilizado muito a questão das minhas emoções. Meu marido tava aqui, aí ele teve que ir embora. Aí hoje eu já dei uma crise, e eu não sei se é porque, enfim, foram muitas mudanças. Eu ficava aqui no quarto com ele e agora eu tô dividindo o quarto com a outra moça. Graças a Deus, Deus também arranjou essa moça pra estar aqui no quarto dividindo comigo, porque pra eu manter o aluguel deste quarto, gente, não dava. É muito caro. Deus mandou essa pessoa. Assim que ele saiu, Deus mandou essa pessoa também. Então, Deus tá abençoando, abrindo muito essas portas. E aí, não sei como é que vai ser nosso futuro, meu futuro. Mas eu só sei que eu tenho certeza que Deus tá cuidando. Que Deus tá cuidando de tudo. E desde que quando eu pisei meus pais aqui na Europa, eu nunca senti que eu fosse tão dependente de Deus na minha vida. Dependência de Deus. Eu nunca senti isso tão forte. Eu acredito que eu estou vivendo esse momento na minha vida de dependência. De que eu não tenho garantia nenhuma. Mas a garantia que eu tenho é a palavra de Deus. E eu acredito nela e eu acredito que quando a gente acredita no que Deus diz para nossa vida, as coisas acontecem e as portas abrem. E eu só quero agradecer a Deus. Eu sei que você tá aqui me escutando também não é por nada, do nada. Eu sei que também tem um propósito também na sua vida. Tá bom, gata garota? Eu espero que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Muito obrigada por estar aqui. Você é muito importante pra mim. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!